E agora a retrospectiva 2022 dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Em junho, o plenário do STF, por maioria, validou suspensões de cláusulas coletivas de trabalho sobre jornada de motoristas de carga. Vamos acompanhar. A Confederação Nacional dos Transportes, autora da ação, questionava decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho. A CNT alegava violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e da livre iniciativa. Essas decisões invalidaram normas coletivas firmadas entre transportadoras de carga e motoristas, que estabeleciam que a categoria não estava sujeita ao controle de jornada antes de 2012, quando começou a valer a lei que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. Foi levado em conta que, como existiam meios tecnológicos para o controle da jornada, não poderia ser automaticamente aplicada a norma. Com isso, os empregadores foram condenados ao pagamento de horas extras e de horas de trabalho prestado em dias de descanso ocorridos antes da vigência dessa lei. A discussão ficou dividida em duas correntes. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, entende que as decisões do TST e de tribunais regionais do trabalho são inválidas, porque a Constituição Federal assegura a supremacia da negociação coletiva. Ele foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Entendo que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a validade da incidência do artigo 62.1 da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar a cláusula contratual de acordos e convenções coletivas em que deliberada sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012, ofendem os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e principalmente a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. A divergência foi aberta pela ministra Rosa Weber, que considerou que as decisões não afastam acordos nem a norma da CLT. Elas apenas concluíram que era possível realizar o controle de jornada e, por isso, eram devidas horas extras. Esse entendimento foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Nessa linha, tenho por incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela constatação, primeiro, da inexistência de conflito entre normas autônomas, instrumentos coletivos de trabalho, e heterônomas, legislação trabalhista, a suscitar possível desconsideração de cláusulas coletivas em face do artigo 62.1 da CLT. Ao contrário, as decisões impugnadas ajustam-se ao teor das convenções de trabalho pertinentes, traduzindo mera exegese do artigo 62.1 da CLT. O julgamento entrou no terceiro dia, faltando os votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Toffoli votou pela improcedência da ação. A meu ver, com as mais respeitosas vênias, as decisões judiciais da Justiça do Trabalho que procedem a essa análise à luz de cláusula convencional remissiva ao 62.1 da CLT não estão negando validade aos referidos acordos coletivos, que apenas determinaram a sua incidência. Pelo contrário, tais decisões promovem a interpretação do dispositivo de acordo com as provas produzidas nos autos, de forma a verificar se o trabalhador litigante poderia ou não ter sua jornada fiscalizada pelo trabalhador, se estava ou não anotada na sua carteira e no registro de empregados, se o controle de jornada é ou não compatível, naquele caso concreto, com a atividade externa exercida, porque não estava explicitamente na cláusula afastada a sua possibilidade de não recebimento de horas extras. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator. Não respeitar a convenção coletiva, ela é um sinônimo de insegurança jurídica, que é tudo que o país não precisa, nesse momento, do seu soerguimento econômico após esse flagelo da pandemia. Por essas razões, eu estou aderindo à tese dos que conhecem a DPF e, ao mesmo tempo, estou aderindo à tese
do eminente relator e julgando procedente o pedido. O plenário, por maioria, manteve as decisões do TST e TRTs que não aplicaram acordos e convenções coletivas que suprimiram direitos trabalhistas.